Amém, queridos? Vamos ler a palavra de Deus? Acompanha comigo aí, diz assim, o Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. E Jesus disse ainda, um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai, Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país. E ele começou a passar necessidade. Então, procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda, a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou, quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer, Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse, Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Amém, queridos? Essa passagem, essa parábola, ela traz uma série de verdades espirituais de extrema importância para a nossa vida. E nessa noite eu quero falar com vocês sobre lições do filho pródigo. Na verdade, essa história, ela foi assim definida como a parábola do filho pródigo, mas na verdade, essa parábola deveria ser chamada como a parábola do homem que tinha 2 filhos. Porque a história ela gira em torno deste pai. E a história conta que havia um outro filho. Na verdade, os 2 eram filhos pródigos, um fora de casa e o outro dentro de casa. Mas nessa noite eu quero conversar com vocês a respeito do filho que sai e tirar lições para a nossa vida. Se você notar, no início do capítulo 15, Jesus ele está, na verdade, conversando com o que chamavam na época de pecadores, de publicanos, de cobradores de imposto. Essas pessoas se aproximaram de Jesus e elas queriam ouvi-lo. E alguns fariseus, eles viram o que estava acontecendo e foram criticar Jesus, dizendo, olha, este aí come e bebe com pecadores. E dentro desse contexto, ou em resposta a essa crítica, Jesus ele conta 3 histórias. Ele conta a história do pastor que vai em busca da ovelha que se perdeu. Ele conta depois, em seguida, a história da mulher que perde uma moeda e também vai procurar essa moeda. E, por fim, ele conta esta história deste pai que tinha 2 filhos.
Ou seja, esta parábola, ela foi contada por Jesus para dar uma resposta àqueles fariseus que estavam criticando Jesus por conta do comportamento dele. Eles estavam reprovando o fato de Jesus estar cercado por publicanos, por cobradores de impostos, por pecadores. Então, Jesus, ele conta essa história. E a história começa da seguinte maneira: diz que certo homem tinha 2 filhos, e um dia o filho mais moço procura o seu pai, e ele pede ao pai que o pai lhe dê a sua parte na herança. É importante aqui a gente deixar claro o quanto essa proposta que o filho fez, ela soa ofensiva e soou muito ofensiva àqueles que estavam ouvindo essa história naquele tempo. É importante você entender esse contexto, porque na época de Jesus, a lei de Moisés, ela dizia que o filho só poderia receber a herança depois que o pai estivesse morto. Então, quando o filho, aqui nessa história, nessa parábola, chega para o pai e diz: pai, é o seguinte, eu quero a parte da minha herança agora. Era como se ele estivesse, em outras palavras, estivesse dizendo: pai, para mim você já morreu. Ou, eu não quero você. Eu quero somente aquilo que é seu. Então, quando Jesus contou essa história, aqueles que estavam ouvindo, eles tiveram essa interpretação, soou desta maneira, de uma maneira ofensiva. Era como se o filho não se importasse com o pai, era como se o filho não quisesse mais estar com o pai, era como se para aquele filho o pai já havia morrido e, portanto, ele queria usufruir da sua herança. Eu não quero mais estar com você, mas eu quero aquilo que o Senhor pode me oferecer. Eu não quero o Senhor, mas eu quero as coisas que o Senhor tem para a minha vida. E aqui eu vejo um primeiro princípio espiritual, uma primeira lição importante para nós. Porque muitas vezes nós temos essa mesma mentalidade do filho mais jovem. E parece chocante isso, porque você pode... Eu acredito que quando eu comecei a contar essa história, talvez você tenha se indignado na forma como isso soou, da forma grosseira, né? Insensível como o filho colocou para o pai na história, mas muitas vezes eu quero te dizer que é comum as pessoas terem a mesma mentalidade que esse filho mais jovem teve. Porque muitas vezes nós nos aproximamos de Deus somente para receber as suas bênçãos. Mas nós queremos seguir as nossas vidas como se Ele não existisse. Então, muitas vezes, querido, eu quero que você reflita comigo nessa noite, que muitas vezes nós somos esses filhos pródigos, quando o nosso foco não está no relacionamento em si, mas somente nos benefícios que procedem desta relação. Queridos, isso é muito comum hoje em dia. Muitas pessoas, elas querem aquilo que Deus pode dar a elas. Elas desejam as bênçãos de Deus, mas querem continuar vivendo as suas vidas como se Deus não existisse. E isso nos faz ser iguais ou parecidos com este filho mais jovem que disse para o pai: pai, me dá
a minha herança. Então nós desejamos não a relação com o Pai, não queremos estar na casa do Pai, não queremos usufruir da relação que temos com Deus, ainda que inconscientemente, né, ou muitas vezes conscientemente, mas sempre queremos a bênção dele nas nossas vidas, ou queremos usufruir das coisas que ele tem para nós. E assim acabamos assumindo essa mesma mentalidade de filhos pródigos. Amamos as coisas do Pai, desejamos as coisas do Pai, corremos atrás das coisas que Deus pode oferecer para nós, mas não priorizamos e não buscamos uma relação íntima com esse Pai. E diz o texto que, assim que esta proposta foi feita, ou este pedido foi feito, diz o texto que o pai repartiu os bens entre os dois, porque havia um outro filho, um filho mais velho. Inclusive, se você for pesquisar, você vai ver que na lei de Moisés, o filho mais velho ele recebia 2 vezes mais do que o filho mais moço. Então, aquele pai deu para o filho mais velho. E diz o texto que poucos dias depois, veja bem, poucos dias depois, ou seja, aquele filho recebeu o que desejava, né? Deus entregou a ele, o pai entregou a ele a sua herança, e poucos dias, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Aqui a tradução pode ser também que poucos dias depois o filho transformou a sua herança em dinheiro, ou seja, suas posses, os seus bens, vendeu tudo, transformou em dinheiro e partiu para um país que ficava muito longe. E ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. Ou seja, nessa parte aqui nós vemos que assim que o filho recebeu a sua porção, assim que o filho recebeu aquilo que desejava, ele saiu de casa e ele pegou as suas coisas e foi viver uma vida egoísta, longe do seu pai. Queridos, é incrível como isso se aplica muitas vezes à nossa vida. Quantas vezes nós buscamos a Deus e queremos as coisas de Deus, queremos uma bênção de Deus, queremos um socorro de Deus, queremos uma herança de Deus, e assim que Deus nos dá, assim que Deus nos concede algo, e é muito comum, né? As pessoas buscarem a Deus na hora da necessidade, na hora que querem alguma coisa, na hora que precisam de um socorro, na hora que precisam de um emprego, na hora que precisam de uma cura para alguma coisa, enfim. Na hora que precisa de uma necessidade, eles buscam a Deus, e quando eles recebem, diz o texto que poucos dias depois, não durou muito, um pouquinho depois, sumiu, foi embora. Por quê? Porque o foco dele nunca foi a relação. O foco dele foi sempre a bênção a despeito do abençoador. Sempre foi a herança a despeito do pai. E por isso passou um tempinho e ele foi embora. E aqui é uma verdade espiritual, que à medida que negligenciamos a nossa relação com Deus, presta atenção, querido, no que eu vou te falar. À medida em que nós negligenciamos a nossa relação com Deus, a nossa fé vai se esfriando e dia após dia vamos ficando
cada vez mais longe de Deus e cada vez mais escravos da nossa velha natureza. O texto diz que poucos dias depois, o que aconteceu? Esse rapaz, esse filho mais moço, ele foi para onde? O que diz o texto? Ele foi para longe. E é isso que acontece quando nós temos a mentalidade desse filho mais moço. Nós pegamos aquilo que Deus nos dá, mas como nós negligenciamos a nossa relação com Deus, ou não priorizamos a vida na presença de Deus, nós vamos ficando cada vez mais longe do Pai. Nós vamos ficando cada vez mais distante, a nossa fé ela vai esfriando, a nossa fé ela vai se apagando. E dia após dia nós vamos ficando cada vez mais longe de Deus. E diz o texto que ele acabou escravo de si mesmo. Ele acabou vivendo uma vida de pecado, acabou vivendo uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo que tinha. Por quê? Porque quanto mais longe eu estou de Deus, mais escravo eu estou da minha própria natureza. Querido, isso é tão comum. Pessoas, elas vêm, elas recebem algo de Deus, elas recebem um socorro de Deus, elas recebem uma promessa de Deus, porque Deus é gracioso, porque Deus é bom. Nós cantamos aqui que Ele é bom. Mas porque queremos viver uma vida autocentrada, somos egoístas, não queremos gastar tempo com Deus, não queremos ter uma relação com Deus, nós acabamos saindo da casa do Pai e nós vamos viver uma vida centrada em nós mesmos, usufruir daquilo que o Pai nos deu, em detrimento da presença dEle, e vamos esfriando, vamos nos distanciando de Deus, vamos ficando desfigurados e vamos sendo tomados, sendo escravizados pela nossa natureza humana, que é pecadora, que é caída, que tende para o pecado. Quanto mais longe de Deus, mais escravos de nós mesmos. E foi assim com esse filho pródigo. Diz o texto que ele foi para um país muito longe. E ali ele viveu uma vida egoísta. E o que regia a sua vida era a sua própria natureza, porque diz que ele viveu uma vida cheia de pecado. E tudo aquilo que o pai deu para ele, que poderia ser uma bênção, foi desperdiçada longe de casa. Ah, queridos, tem uma verdade maravilhosa aqui. Se você entender isso, diz o texto que o tempo passou, o dinheiro acabou. Olha o que diz, o rapaz já tinha gastado tudo. Quando houve uma grande fome naquele país, e ele começou a passar necessidade. O dinheiro acabou, o tempo passou, o dinheiro acabou, as necessidades chegaram. E é o que acontece quando nós estamos longe do Pai. É isso que acontece quando nós queremos a bênção de Deus, mas não queremos nos relacionar com Deus. Quando nós queremos as coisas de Deus, mas não queremos Deus. É isso que acontece, o tempo vai passar e logo a necessidade vai voltar a bater na tua porta. Sabe por quê, queridos? Porque as coisas desta vida têm prazo de validade. E por mais que você valorize as coisas desta vida, tudo terá prazo de validade, assim como com aquele filho pródigo. O tempo passou, e o tempo está passando para mim, está passando para você. E se você estiver distante, numa terra distante, ou longe da casa do Pai, ou longe da presença de Deus, em pouco tempo, todas essas coisas
elas vão sendo dissipadas, elas vão acabar. E lá em Mateus, no capítulo 6, versos de 19 a 21, Jesus fala sobre isso no Sermão do Monte, e ele fala sobre as coisas desse mundo. Ele diz: não juntei riquezas nessa terra, porque ali vai vir a ferrugem e ela vai consumir, toda essa riqueza nessa terra ela vai passar. E ele diz: por isso, onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. As coisas desta vida ela tem prazo de validade, queridos. Logo, o nosso coração não deve estar nestas coisas. As bênçãos de Deus não são maiores do que o próprio Deus. Deus, ele é a fonte inesgotável, é o único capaz de saciar todas as nossas necessidades. As bênçãos de Deus só fazem sentido e se renovam quando estamos na sua presença. Amados, esse é um princípio espiritual, de que nós somos chamados para nos relacionarmos com Deus. Eu e você fomos chamados para estarmos conectados em Deus. Nós somos chamados para estar na casa do Pai. Esse é o nosso maior tesouro. E por consequência, o resultado dessa relação, eu vou usufruir de tudo aquilo que é do Pai. E quando eu estou na casa do Pai, as bênçãos de Deus, elas não têm mais prazo de validade, porque a presença de Deus renova a nossa vida. Há uma herança eterna na presença do Pai. Isso é maravilhoso. E a minha oração é para que você entenda esse princípio. Tudo que você possa receber de Deus longe dele tem prazo de validade. Logo a necessidade vai chegar, logo os problemas vão bater na tua porta, porque as coisas sem Deus não têm valor algum. O nosso grande tesouro é o Senhor, o nosso grande tesouro é Jesus Cristo, o nosso grande tesouro é nós estarmos na casa do Pai e usufruirmos da sua presença. Tem um salmo maravilhoso que diz: na presença de Deus há delícias eternamente. Na presença de Deus, todas as nossas necessidades são supridas. Na presença de Deus, as coisas são renovadas. A herança é eterna. Nós não teremos necessidade, porque o Pai supre todas as nossas necessidades. Aqui, eu me recordo daquele texto onde João, ele fala a respeito da videira verdadeira. Ele fala: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. E ele fala assim: todo aquele que permanece em mim tem vida. Todo aquele que permanece em mim dá frutos. Jesus estava ensinando ali um princípio importante, de que nós temos que permanecer dele. Não há vida fora da casa do Pai. Não há frutos fora da casa do Pai. Fomos chamados para permanecer na videira. Jesus disse: eu sou a videira. Então nós temos, como galhos, nós temos que permanecer aonde está a vida. A vida flui na videira. A seiva de vida flui da videira e ela corre com os seus galhos. Nós somos esses galhos e nós somos chamados para estar nele. Não há tesouro fora de casa. Não há herança que prevaleça fora da presença de Deus. Não há bênção sem um abençoador. Logo, esse filho se encontrou em grande necessidade. E essa mentalidade ela é tão até fugiu a palavra aqui. Ela é tão ruim. Porque as pessoas que estão presas nessa mentalidade,
A vida delas, a vida espiritual delas, é como uma montanha russa, porque quando elas têm necessidade, elas buscam a Deus. Quando elas precisam de algo, elas buscam a Deus. Quando elas estão necessitadas, elas vêm, elas até se sacrificam, elas vão nas campanhas, sei lá, tem tanta coisa por aí, mas elas vão buscar, porque elas estão atrás de algo, de uma necessidade que precisa ser sanada. Mas assim que elas recebem a bênção, elas vão embora, elas vão para longe do Pai, e logo a sua vida afunda de novo, e a necessidade vem, aí daí ela, eu preciso voltar para Deus, aí ela volta para Deus, e a vida dela vira um inferno, porque é a vida de um filho pródigo, e não de um filho que ama estar na presença do Pai. Irmão, em nome de Jesus, eu declaro que essa maldição ela vai ser quebrada na tua vida, que essa mentalidade ela vai ser quebrada na tua vida em nome de Jesus. Você foi chamado para viver na presença do seu Pai. Não há vida fora de casa, não há vida fora da presença de Deus. Não há nenhuma coisa que você possa receber que seja mais importante do que o próprio Deus na tua vida. E diz o texto que então, em meio à sua necessidade, ele procurou uma saída, ele estava longe de casa, e ele procurou ali naquela terra, ele pediu ajuda, e diz o texto que ele foi mandado para uma fazenda a fim de tratar os porcos, e ele estava com muita fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Queridos, aqui é o princípio de que toda ação tem uma reação. As nossas escolhas, mais cedo ou mais tarde, trarão consequências para a nossa vida. Aqui o filho pródigo, ele estava colhendo aquilo que plantou. É o princípio espiritual. É o princípio da semeadura. Você planta e você colhe. Você vai colher segundo a mesma natureza daquilo que você plantou. O filho escolheu as coisas. O filho escolheu estar longe do pai. O filho escolheu viver uma vida egoísta. O filho escolheu viver uma vida autocentrada. E ali o texto diz que ele acabou junto aos porcos, com fome. E ele desejava comer aquilo que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Queridos, muitas vezes, nós só estamos colhendo aquilo que plantamos. Lá em Gálatas, no capítulo 6, versos 7 e 8, diz assim: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isto mesmo colherá. O texto diz ali que quando o filho pródigo pede a sua herança ao pai, o texto diz que o pai não falou nada. Simplesmente ele pegou e deu aquilo que o filho queria. Aqui para mim eu vejo que o princípio do livre-arbítrio, o princípio da escolha, Deus nos deu a liberdade para nós escolhermos, nós precisamos ter sabedoria, precisamos ter entendimento, precisamos ter discernimento para nós fazermos as nossas escolhas em Deus. Aquele filho moço escolheu mal e colheu uma amarga colheita. Meu irmão, oro para que isso traga temor ao teu coração, para que você não se veja junto aos porcos, para que você não se veja olhando à sua volta, as suas circunstâncias, você não se encontre espiritualmente nessa situação. Por isso, faça escolhas em Deus. Por isso, veja bem onde está o teu tesouro, porque ali estará o teu coração. A minha oração para que o teu coração esteja em Deus, para que você escolha permanecer em casa, para que você escolha permanecer na presença de Deus.
para que você não venha ter uma colheita amarga como este filho mais moço. E diz o texto que, em meio a essa colheita amarga, diz o texto que ele caiu em si. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra? E eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então, saiu dali e voltou para a casa do pai. Queridos, toda má escolha, ainda que traga consequências na tua vida, ela pode ter um ponto de volta, ela pode ter um ponto de mudança, um ponto de transformação. Existe esperança, existe graça, existe misericórdia na casa do Pai. Aqui eu vejo um filho caindo em si. Aqui eu vejo um filho arrependido, verdadeiramente arrependido. E o que mostra que ele estava arrependido é que ele diz: pequei contra Deus, pequei contra o meu pai. E ele disse: eu não mereço mais ser chamado de seu filho. Aqui nós vemos um coração contrito, queridos. E a chave, o princípio espiritual aqui para mim e para você é que o arrependimento é a chave que abre o nosso caminho de volta para a casa do Pai. Há esperança. Há ainda esperança para você mudar a tua maneira de pensar. Eu oro a Deus, eu oro para que o Espírito Santo de Deus te traga a consciência que nós possamos cair em si, enxergarmos muitas vezes as nossas escolhas erradas. O verdadeiro arrependimento, ela vem da convicção do pecado pelo Espírito Santo e nos leva a uma verdadeira mudança de vida. Aquele filho, ele entendeu o erro, aquele filho compreendeu que era mais importante o pai, era mais importante estar na casa do pai. E o Espírito de Deus trouxe convicção ao coração dele, queridos, em nome de Jesus. Eu oro para que você seja tocado pelo Espírito de Deus. Você que entende que está totalmente ou em parte parecido com esse filho pródigo, que as suas escolhas, a sua mentalidade muitas vezes é como deste filho pródigo. Eu quero dizer para você, querido, o arrependimento é a chave para você voltar. O arrependimento é tudo que você precisa para que você possa voltar para a casa do Pai. Existe uma esperança para a tua vida. Existe, assim como houve nessa história para esse filho pródigo. Ele diz: eu vou voltar, eu vou conversar com meu pai, eu vou falar para ele o que eu estou sentindo, eu vou abrir o meu coração para ele, ainda que ele me aceite como um dos seus trabalhadores, pelo menos ali eu vou poder comer. Pensava ele, eu vou voltar para a casa do meu pai. Volta, querido, volta para a casa do pai. Não fique com os porcos. Não fique pensando que talvez o pai não vai te aceitar. Não fique pensando que você queimou as pontes de volta para sua casa. Não existe esperança. E o texto vai dizer isso, o texto vai mostrar que há um caminho de volta para casa. Então diz que ele saiu dali, do meio dos porcos. Ele é como espiritualmente dizendo, ele saiu do meio da sujeira, ele saiu do meio daquela lama, ele saiu daquele lugar fedido, daquele lugar cheio de podridão, imundícia. E isso é arrependimento, é conversão. Eu estou indo para lá e agora eu volto, eu estou indo para um outro caminho. Ele saiu daquele lugar e assim você deve sair também dessa situação. Saia, ande, volte para casa. Diz o texto que quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou
E com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Aqui é interessante notar que o texto diz que o rapaz ainda estava longe de casa. Então eu creio aqui que esse pai, ele nunca perdeu a esperança de ver o filho voltar. Era como se o pai estivesse na varanda. Eu imagino ali uma casa no alto de uma colina, onde ele pudesse avistar ainda distante. Sabe, que o pai com saudade do filho, o pai esperando o filho voltar. E eu imagino que ele viu ainda bem longe, como diz o texto, o filho bem distante ainda de casa. E eu vejo esse pai, diz o texto, correndo. Ele foi em direção ao filho, ele foi buscar o seu filho. Ele não ficou ali parado, inerte, indiferente. Não, o texto diz que ele correu. E ele abraçou e ele beijou o seu filho. Ah, queridos, quando o filho arrependido voltava para casa, o pai foi correndo ao seu encontro. Isso é maravilhoso. Quando nos arrependemos, Deus logo vem ao nosso encontro para restaurar a nossa vida. Queridos, quando nós nos arrependemos, quando nós temos essa mudança de mente, essa mudança de coração, a primeira pessoa que se move é Deus. Porque o arrependimento é a chave para mover Deus em nossa direção. Porque a história do pastor que fala da ovelha é o pastor que vai até a ovelha. A ovelha está perdida, é o pastor que deixa as 99 ali no deserto e vai em direção à ovelha perdida. Assim também é conosco, quando nós nos arrependemos, quando nós caímos em si, na nossa consciência de pecado, e nós temos o arrependimento que muda a nossa vida. Deus, Ele sai do seu trono, e Ele vem em nossa direção, e Ele vem nos abraçar, Ele vem nos beijar, Ele vem ao nosso encontro. Tem um texto no livro de Ezequiel, capítulo 18, pedi para você abrir aí em casa, Ezequiel, capítulo 18, tem uma passagem que fala, que traz uma descrição disso, versículo 30 a 32, Ezequiel 18, de 30 a 32, eu creio que essa passagem ela descreve muito o coração de Deus, a intenção de Deus, o desejo de Deus para com a nossa vida, para com a nossa mudança de mente, de coração, para com o nosso arrependimento. Ezequiel capítulo 18, verso 30, diz: agora eu, o Senhor Deus, estou dizendo a vocês, israelitas, que vou julgar cada um pelo que tem feito. Arrependam-se de todo o mal que estão praticando e não deixem que os seus pecados os destruam. Eu vejo aqui Deus dizendo: olha, eu hei de julgar vocês. Eu vou julgá-los por aquilo que vocês estão fazendo, mas arrependam-se. Arrependam-se do mal que vocês têm praticado. Não deixem que os seus pecados os destruam. Eu estou vendo aqui um pai falando com um filho pródigo. Sabe, um pai falando: filho, se arrepende. Não deixe que esses pecados te destruam. Versículo 31, abandonem todo o mal que vem fazendo. E criem dentro de vocês mesmos um coração novo e uma mente nova. Israelitas, por que vocês querem morrer? Eu não quero que ninguém morra, diz o Senhor Deus. Portanto, parem de pecar e vivam. Amém, queridos? Eu creio que esse texto descreve o caráter de Deus, descreve o coração de Deus. Deus não quer que ninguém morra. Deus não tem prazer em ver nenhum de nós perecendo.
Ele quer que a gente se arrependa, Ele quer que a gente viva, Ele quer que a gente volte para casa, assim como ali na história do filho pródigo, quando o pai viu o filho, ele correu em direção ao filho, ele viu arrependimento, ele foi em direção, ele beijou, ele abraçou o filho, queridos. Creia, acredite, Deus te ama. E não há pecado maior do que o amor de Deus. Desde que haja arrependimento, desde que haja mudança de mente, desde que haja mudança de coração, existe um caminho. E o caminho de volta para casa se chama arrependimento. Ah, com certeza o Pai vai estar ali pronto. O Pai vai estar pronto para te receber. E a história termina de forma épica. O pai, veja, o pai não fala nada, o texto não diz, o pai não fala, tá vendo? Eu disse para você, o pai não dá uma lição de moral no filho, o pai não rebaixa o filho, o pai não põe mais peso ainda na consciência do filho, não. O texto diz que ele só abraça e beija o filho, enquanto o filho está ali dizendo, pai, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra Deus, eu não mereço mais ser seu filho. O pai ordena aos seus empregados, ele diz, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ou seja, troquem as vestes. Aqui há um simbolismo de dar roupas novas, de santificação, de tirar as vestes sujas e colocar vestes brancas. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Aqui há um sinal de autoridade, o pai resgatando ou restaurando a autoridade ou lugar do filho na casa. Tragam e matem um bezerro gordo e comecem a festa, porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Ah, queridos, esse é o coração de Deus. A Bíblia diz que Deus matou ou enviou o seu filho. Quando eu digo matou, ele matou no seu coração, porque a Bíblia diz que Deus nos amou, que ele deu aquilo que ele tinha de mais precioso, o seu filho. Ele fez isso para que nós que estávamos mortos pudéssemos viver. Para que nós que estávamos perdidos pudéssemos ser achados. Esse é o coração do Pai. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Ah, queridos, os céus festejam quando o filho volta para casa. O pai festeja, o pai faz festa. Ah, esse é o coração de Deus. Esse é o coração de Deus quando Ele olha para mim, quando Ele olha para você. Ele está te esperando voltar para casa. Ele está te esperando cair a ficha, talvez no meio dessa pandemia. É hora de você voltar para casa. É hora de você entender que o que você tem de mais precioso está na casa do Pai, está na presença dEle. Porque na presença de Deus há festa, na presença de Deus há alegria, abundante alegria, paz, a bênção de Deus se renova sobre nós. Quando nós estamos na presença dEle, não há nada longe da casa do Pai. Longe da casa do Pai só há necessidade. Longe da casa do Pai só há frustração. Longe da casa do Pai aquilo que aos nossos olhos é precioso se deteriora, acaba, se desfigura. Porque nós só seremos felizes. Porque assim fomos criados. Quando nós estivermos na presença daquele que nos criou. Queridos, nessa noite eu te chamo. Na verdade, nessa noite a palavra de Deus nos chama de volta para casa. Talvez você seja um filho pródigo em muitos aspectos da sua vida. Talvez eu seja um filho pródigo em muitos aspectos da minha vida. Que nessa noite haja arrependimento. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus encontre no nosso coração um lugar para uma mudança de mentalidade, uma mudança de coração, porque eu estou certo que se hoje houver arrependimento,
ainda hoje também haverá festa na casa do Pai. Em nome de Jesus, eu quero orar pela tua vida. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, Senhor, nessa noite. Eu te louvo, Senhor, porque a tua palavra ela é verdade. Porque a tua palavra ela é vida em nós. E eu oro, Senhor, para que o teu Espírito mergulhe em nós, penetre as entranhas da nossa vida. Pai, porque muitos de nós estão ali com os porcos, Senhor. Muitos de nós, por conta de escolhas erradas, por não termos te amado, por não termos priorizado a tua presença, por não querermos ter uma relação profunda contigo, acabamos com os porcos, Senhor. Mas eu te louvo porque eu sei, porque a tua palavra assim nos diz que há esperança para nós. Porque o justo, ainda que caia 7 vezes, ele não ficará prostrado. E eu oro, Senhor, para que nessa noite, muitos sejam levantados e tirados, Senhor, desse lugar de escuridão, deste lugar de necessidade, deste lugar de medo, deste lugar maldito. E que nós possamos encontrar um caminho de volta para Ti, Senhor. Leva-nos de volta para casa. Pai, eu oro pelos meus irmãos que estão nessa live. Leva-os de volta para casa, Senhor, em nome de Jesus. Conduz-nos de volta à Tua casa, porque nós temos saudades da Tua casa, Senhor. Nós temos saudades da Tua voz, nós temos saudades do Teu abraço, nós temos saudade do Teu toque, nós temos saudades de ouvir a Tua voz, Senhor. Porque nada se compara à Tua presença, nada se compara, Senhor, aos dias em que nós estivemos à Tua presença, onde nós éramos íntimos do Senhor, onde nós desfrutávamos, Senhor, daquela paz maravilhosa, daquela alegria maravilhosa, Senhor, e ali nós éramos felizes. Perdoa-nos, Senhor, porque trocamos isso por coisas, porque fomos seduzidos por coisas desse mundo, Senhor. Há uma esperança, eu sei. Há uma esperança para o arrependido e contrito de coração. Leva de volta, Senhor. Eu oro, Senhor, para que nessa noite essa história ela se repita nas nossas vidas. E eu oro, Senhor, para que esse desfecho aconteça nessa noite na minha casa, na casa dos meus irmãos que estão assistindo essa live, Senhor. Pai, prepara um banquete, Senhor. Corre em direção a nós, Senhor. Nos abraça. Nos traz de volta para dentro da casa, da comunhão, da Tua presença. Oh, prepara um banquete, Senhor. Prepara um banquete para os Teus filhos. Restaura a nossa sorte, Senhor. Restaura a nossa dignidade. Restaura a nossa identidade de filhos, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado porque eu sei que há esperança para o arrependido. Porque há esperança para o contrito de coração.
que há esperança para aqueles que reconhecem as suas próprias misérias. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado porque o Senhor não nos trata conforme as nossas transgressões. Obrigado, Deus, porque o teu amor é muito maior do que as minhas escolhas erradas. Obrigado porque eu posso usufruir mais uma vez de uma relação real e genuína contigo, Senhor. E eu oro a Deus para que nunca mais, em momento algum da nossa vida, em tempo algum da nossa história, a gente venha a desejar mais aquilo que o Senhor tem para nos dar do que a Ti mesmo, Senhor. Que nós possamos Te amar com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, Senhor. Amar acima de todas as coisas. Ajuda, Senhor, a nós amarmos ao Senhor. Ajuda-nos, dá-nos deste amor, Senhor, para que nós possamos responder ao Teu amor, com um amor forte, com um amor autêntico, com um amor genuíno, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Volta para casa, querido. Em nome de Jesus. Volta para casa no meio dessa pandemia. Volta para casa no meio desses dias difíceis. Volta para casa no meio da tua necessidade, no meio do teu medo, no meio da tua angústia. Volta para casa, porque lá o teu pai está te esperando. Porque lá existe um banquete para a tua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.